Papo reto. O diamante duplo tem quase 20 anos e tem gente tratando ele como novidade. Mas será que ele ainda é relevante? Descobrimos hoje. Esse framework ele tinha como objetivo, lá em 2003, popularizar e facilitar a forma como designers podiam explicar a sua abordagem de trabalho com o princípio de divergência e convergência. E isso foi baseado num estudo que eles fizeram com vários designers, consultores e escritórios. E com esse objetivo de explicar de forma simples, sem ser muito raso, o processo que era comum naquela época, eles construíram um framework em 4 grandes etapas. A primeira é descobrir as informações que são relevantes ao projeto. Depois, definir o que tem que ser feito no projeto, seja o problema, o escopo específico, chegar em alguma definição nessa etapa um pouco mais analítica. Depois, na terceira etapa, desenvolver várias ideias de soluções, gerar várias ideias, para, por fim, entregar uma solução final. O legal é que nessa de tentar ajudar a explicar o processo, ele virou uma espécie de referência para a comunidade criativa mesmo, de como você abordar um projeto de uma forma ali meio consolidada e comum entre todos. E mesmo com algumas falhas, ele ajudou bastante. Tanto que não é muito difícil encontrar gente sugerindo um diamante triplo ou fazendo alguma leitura em cima do diamante duplo, detalhando alguma coisa mais específica conforme o seu contexto. Mas a pergunta que importa é, ele ainda é relevante depois de tanto tempo? Aparentemente, não. Pelo menos segundo o próprio Conselho de Design britânico. Pelo menos não como era antes. Pois é. O diamante duplo, depois de anos ajudando a explicar como a gente faz design, ele enfim foi aposentado. Mas também já era a hora, né? Os desafios de design no mundo de hoje, eles exigem uma abordagem que não tinha como ser prevista lá em 2003, quando eles começaram a consolidar esse formato. Os desafios de design de hoje, que precisam de uma abordagem mais sistêmica, envolvem circularidade ou experimentação contínua, soterraram a inocente etapa de mensurar que eles sugeriram lá atrás e inviabilizaram a utilização de framework linear em projetos atuais que dependem mais de ciclos de experimentação ou são orientados a dados, por exemplo. E nessa nova era, onde a gente pode gerar dezenas ou centenas de ideias em poucos segundos utilizando uma inteligência generativa e aí testar elas em larga escala e aprimorar os conceitos em sprints rápidos, o formato do diamante duplo ele fica claramente insuficiente. Por isso, o próprio Conselho Britânico agora está propondo um framework de design sistêmico. Ele é baseado nesse formato original do Double Diamond, mas ele tem várias melhorias e incrementos, propondo uma estrutura que talvez consiga se manter relevante, da mesma forma que o diamante duplo ficou relevante nos últimos 20 anos. Quem sabe com sorte ele não dura 20 anos também. E fico alerta para quem ainda quer fazer projetos de forma linear. Se até metodologias de criatividade ficam obsoletas e precisam ser aposentadas ou atualizadas, será que nos dias de hoje, trabalhar da mesma forma que as coisas eram trabalhadas há 20 anos atrás, não vai deixar talvez o projeto meio irrelevante ou vai acelerar como ele fica obsoleto? Esse foi um papo reto sobre o diamante duplo 20 anos depois. Eu sou o Rafael da Primata Criativo e até!